Bom, sejam muito bem-vindos à nossa análise visual de hoje. A gente vai mergulhar direto num tema que, honestamente, é fascinante: o processo saúde e doença. Sabe, ao longo da história, a nossa compreensão do que é estar doente ou ser saudável mudou de um jeito absurdo. A humanidade saiu daquela visão lá atrás de que a doença era literalmente um castigo divino para entender hoje que a saúde é, na real, uma teia gigantesca e super complexa de fatores biológicos, ambientais e principalmente sociais. É uma mudança de chave que altera não só a medicina, mas a forma como a gente estrutura a nossa sociedade inteira. E para começar a nossa exploração, a gente precisa encarar uma pergunta bem central, que meio que desafia aquela visão clínica super tradicional. Afinal, saúde é meramente a ausência de doença? Porque, historicamente, se a pessoa não tinha sintomas ou nenhum vírus circulando no corpo, pronto, estava plenamente saudável, certo? Mas como as evidências mostram, essa visão super focada e redutora ignora quase toda a nossa experiência humana real. A gente tem que ir muito além da porta do consultório médico para achar a resposta de verdade. Certo, então vamos lá mergulhar nisso. Nosso mapa de hoje passa por 4 passos rapidinhos. Primeiro, os conceitos de saúde e doença. Segundo, as visões unicausais da doença. Depois, a mudança multicausal. E, para fechar, a determinação social da saúde. Começando pela seção 1, conceitos de saúde e doença, estabelecendo a base. Antes de debater como as pessoas adoecem, a gente precisa muito definir o que é esse estado ideal de saúde. Afinal, é isso que dita todas as políticas públicas de um país. E é aí que entra o padrão global. A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Gente, essa definição é um baita divisor de águas. Ela basicamente tira a saúde debaixo do microscópio e joga ela bem no centro das relações sociais e da mente humana. O bem-estar social ganha exatamente o mesmo peso da parte física. Isso muda totalmente o jogo na hora de planejar o cuidado. E o mais legal é que essa definição global acaba ganhando força de lei em vários lugares. Um exemplo super claro disso é a Lei 8080 de 1990 aqui do Brasil. O texto legal deixa muito claro que a saúde tem determinantes e condicionantes bem práticos. Ou seja, não é só sobre construir hospital, é sobre alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda, educação, atividade física, transporte e lazer. O arcabouço jurídico obriga o Estado a garantir todas essas condições socioeconômicas. Sem um transporte decente ou sem lazer, a lei diz que não dá para falar em garantia plena de saúde. Loucura, né? Mas faz todo sentido. Agora, o que é realmente interessante aqui é o contraste gigante entre essa definição universal e a experiência de cada indivíduo. Os documentos mostram que quadros clínicos idênticos, com os exatos mesmos parâmetros biológicos, afetam as pessoas de um jeito completamente diferente. Imagina só, uma mesma lesão física vai ter um impacto financeiro e psicológico devastador para um trabalhador autônomo braçal, mas para alguém que trabalha remotamente de casa, no escritório, pode ser só um incômodo passageiro. A doença em si é biológica, claro, mas a forma como a gente vivencia isso é totalmente ditada pela nossa posição na sociedade. Avançando para a seção 2, visões unicausais da doença, a lente estreita. Se a gente der um pulinho no passado, a lente que a galera usava para enxergar o adoecimento era extremamente estreita. O primeiríssimo modelo é o mágico religioso. Nessa época, a crença era de que os deuses definiam se a pessoa ficava doente ou se curava. A doença era vista literalmente como consequência de um pecado e a cura era pura redenção. E olha que bizarro, isso levava a tratamentos extremos na antiguidade, tipo fazer furos no crânio do paciente só para deixar os maus espíritos saírem. Era uma visão que ignorava 100% a biologia e focava só nessa questão divina e moral. Então, o ponto crucial aqui é observar a transição radical para o que a gente chama de modelo biomédico. A revolução científica trouxe a medicina de vez para o campo da biologia, classificando as doenças pelo patógeno. Só que repara bem, a visão continuou sendo unicausal. Um vírus causa a doença, um remédio traz a cura. É um modelo focado puramente no indivíduo, totalmente curativo, super centrado na figura do médico especialista e super dependente do hospital. A história nos mostra que esse modelo, ao focar só no diagnóstico biológico e rejeitar práticas não tradicionais, acabou virando um motor gigantesco para alimentar indústrias clínicas, farmacêuticas e laboratoriais. O que nos leva à seção 3, a mudança multicausal, ampliando a visão. Com o avanço das pesquisas, ficou impossível negar uma coisa. Olhar só para o vírus não explicava por que algumas comunidades eram devastadas, enquanto outras saíam ilesas. A ciência teve que abraçar a multicausalidade. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática através do modelo processual, que a gente também conhece como história natural da doença.
Aqui, a doença deixa de ser um evento espontâneo e vira um processo de 3 etapas. Primeiro, existem os estímulos patológicos lá no meio ambiente. Segundo, a resposta do nosso corpo a esses estímulos. E terceiro, o desenlace, que pode ser a cura, um defeito, uma invalidez ou até a morte. O grande salto desse modelo é assumir de vez que o ambiente social e relacional interfere diretamente na chance de alguém adoecer. E assim chegamos na seção 4, Determinação Social da Saúde, o cenário geral. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. A gente expande o nosso modelo mental para enxergar o bem-estar não como um evento de laboratório, mas como um produto totalmente misturado à macroestrutura da sociedade. Esse é o modelo sistêmico. Ele traz uma regra de ouro. Os fatores políticos, socioeconômicos, culturais, ambientais e os agentes biológicos estão interligados de forma sinérgica. Eles operam todos juntos. A conexão é tão forte que se a gente mexer em só um desses níveis, todos os outros são afetados. Por exemplo, uma mudança na política econômica mexe na nutrição, que altera o sistema imune, e isso, no fim das contas, dita a prevalência de uma doença biológica. E isso ilustra brilhantemente o conceito através deste diagrama em forma de arco-íris. Fica super fácil notar as camadas. Bem ali no núcleo estão a idade, o sexo e os nossos fatores hereditários biológicos. Mas logo acima, abraçando essa biologia, está o estilo de vida. A próxima camada revela as nossas redes sociais e comunitárias, aquele suporte físico e emocional mesmo. Abrindo mais um pouco, a gente vê as condições de vida e de trabalho, coisas cruciais como educação, ambiente de trabalho, acesso à água e esgoto e moradia. E por fim, a camada mais externa engloba as condições socioeconômicas, culturais e ambientais do país inteiro. O vírus pode até mirar no nosso núcleo biológico, mas antes ele tem que atravessar todas essas camadas sociais de proteção ou de vulnerabilidade para causar um estrago de verdade. E para encerrar a nossa explicação visual de hoje, fica uma provocação essencial para a gente pensar. Já que está mais do que comprovado que o bem-estar é um sistema super complexo de engrenagens sociais, econômicas e biológicas, me respondam, como a modificação de uma única camada socioeconômica, como por exemplo, levar esgoto tratado ou um transporte público de qualidade para um bairro, se propaga ao ponto de transformar a realidade física e clínica de uma população inteira? É uma reflexão muito poderosa para a gente entender onde o verdadeiro cuidado com a saúde começa de fato. Muito obrigado por acompanhar a nossa análise de hoje.